Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz tem 5 reforços para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. José Boto afirma que renovação de Arrascaeta não vai acontecer agora. FIFA quer mudar a abordagem do VAR a partir do Mundial de Clubes de 2025. Reviravolta, Flamengo se aproxima de receber valor milionário. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo finalizou a sua preparação para o jogo contra o Cruzeiro nesse sábado no Ninho do Urubu. O rubro-negro enfrenta o time mineiro nesse domingo, dia 4, no Mineirão. E o Felipe Luiz tem 5 reforços para o clássico interestadual. Alexandro se recuperou do edema muscular e deve viajar com o elenco para Belo Horizonte. E além disso, Pedro, Arrascaeta, Rossi e De La Cruz retornam ao time após serem poupados contra o Botafogo da Paraíba. Sendo assim, a única ausência que o Felipe Luiz tem para o jogo contra o Cruzeiro é o lateral esquerdo Vinha, que ainda não se recuperou da sua grave lesão e segue sob a supervisão do departamento médico do clube. Atualmente, o rubro-negro está na liderança do Campeonato Brasileiro com 14 pontos e vai buscar vencer o Cruzeiro para se distanciar dos rivais na briga pelo título. O Palmeiras tem 13 pontos e está logo atrás, ali na segunda posição. Essa partida está marcada para as 18h30, horário de Brasília, no domingo no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e vai ter a transmissão exclusiva da TV Record em canal aberto para todo o Brasil. Anota aí! Nos últimos jogos do Flamengo, o Arrascaeta se destacou, e recebeu elogios de todos os torcedores. Fora de campo, o principal assunto envolvendo o atleta é a sua renovação de contrato. A torcida acompanha todos os detalhes bem de pertinho. Arrascaeta tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026, ou seja, ainda há um tempo considerável de contrato. Entretanto, o staff do jogador quer evitar uma nova novela para prolongar esse contrato, fato que aconteceu lá em 2022. De acordo com a informação do Bola VIP Brasil, a renovação do Arrascaeta não vai acontecer agora. A princípio, o empresário dele, o Fonseca, se reuniu e conversou com o José Boto. A diretoria do Flamengo prefere tratar com mais cautela e esperar para avançar nesse tópico mais para frente. Mas isso não significa que o Flamengo não deseja renovar com camisa 10. Pelo contrário, atualmente, com a janela de transferências fechadas, a diretoria prioriza renovar contratos com alguns atletas, inclusive o Pedro, outro nome bastante comentado em 2025. Para renovar o seu contrato é o lateral direito Varela, que ganhou minutos com Felipe Luiz e é importante no dia a dia do clube. Como já foi noticiado anteriormente, a diretoria, junto com o departamento de futebol, planeja reforçar o time visando o Super Mundial de Clubes, novidade no atual calendário. O principal objetivo é o Jorginho, que está em fase final de vínculo com o Arsenal da Inglaterra. Mais uma notícia veiculada essa semana por um conceituado jornal inglês trouxe que o volante teria sofrido uma perfuração no pulmão durante um empate por 1-1 com o Brentford, o que deixou fora de confronto contra o Real Madrid pela UEFA Champions League. Segundo o portal Mundo da Bola, o Flamengo poderia repensar essa contratação nessa situação e as próximas semanas prometem ser decisivas a respeito do que vai ser do Jorginho, o que vai acontecer com o Jorginho e com o Flamengo. Mas o técnico Mikel Arteta disse: a situação do Jorginho ficou um pouco mais complicada do que era esperado, mas ele está bem, se recuperando muito bem. Disse lá o técnico. Ainda assim, ele mostrou confiança em seu retorno nessa temporada. Acho que sim, se tudo correr bem, na próxima semana ele vai estar novamente conosco. A FIFA pretende adotar uma nova diretriz para o uso do VAR, já a partir do Mundial de Clubes de 2025. A entidade quer que o árbitro de vídeo deixe de agir apenas diante de erros claros e manifestos e passe a atuar com o lema de ajudar a melhorar o jogo.
Segundo o jornal Marca, a ideia é reforçar o papel do árbitro de campo como autoridade máxima da partida, com o VAR atuando como um suporte e não como uma ferramenta de correção automática. A proposta foi discutida em um curso recentemente dado pela FIFA para árbitros pré-selecionados para o Mundial de Clubes e também em conferência organizada pela UEFA com dirigentes e especialistas de arbitragem. O presidente da FIFA, Gianni Infantini, defende que o VAR precisa esclarecer o jogo e não complicá-lo. Essa visão foi transmitida a Pierluigi Collina, chefe da comissão de arbitragem da entidade. A expectativa é que a nova abordagem estimule os árbitros a tomarem decisões de forma mais ativa, usando o VAR como apoio e não como uma muleta. A UEFA segue a linha semelhante. Em declaração recente, o secretário-geral Giorgio Marchetti destacou que o VAR tem escopo limitado. Aspas, algumas pessoas pensaram que o VAR eliminaria toda a discussão. Infelizmente, não. Muitas decisões são subjetivas e precisam ser assumidas em campo, fecha aspas, afirmou lá o dirigente. Também presidente nos debates, Davi El-Erai, dirigente da IFAB, que é a International Football Association Board, órgão responsável por definir as regras do futebol, reforçou a necessidade de comunicação mais clara sobre o papel do VAR. Aspas, é preciso explicar ao mundo do futebol como o VAR funciona e lembrar que ele tornou o jogo mais justo e seguro, mas falhamos em comunicar isso, fecha aspas, disse lá o dirigente ao jornal Marca. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, divulgou nesta sexta-feira o árbitro que vai apitar a partida da Copa Libertadores da América, semana que vem entre Central Córdoba e Flamengo, que acontece na quarta-feira, dia 7 de maio, e o escolhido foi o árbitro chileno Felipe González. Pela primeira vez na carreira, o Felipe apita um jogo do Flamengo. No entanto, o chileno já comandou jogos de brasileiros em 4 ocasiões na Libertadores. No total, o Felipe tem 5 jogos em Copas Libertadores, aplicando 27 cartões amarelos, 2 vermelhos e assinalando 2 pênaltis. Além disso, o juiz está com moral na Conmebol, pois foi ele o árbitro do primeiro jogo aí da final da Recopa Sul-Americana, quando o Racing da Argentina fez 2-0 no Botafogo em fevereiro. Além do juiz do jogo, a Conmebol divulgou que Benjamin Saraiva, também do Chile, será o árbitro de vídeo. A partida da próxima quarta-feira é decisiva para o Flamengo. Afinal, o Central Córdoba lidera o grupo com 7 pontos, 3 acima do Mengão. Entre os dois, há ainda a LDU do Equador, que tem 5 pontos e encara o Lanterna Deportivo Táchira da Venezuela nessa rodada. A bola vai rolar para Central Córdoba e Flamengo a partir das 21h30, horário de Brasília, em Santiago del Estero, na Argentina. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão, o chamado Hype. Só você arrastar o seu comentário para a esquerda que ele vai aparecer. Esse botão é muito importante, aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada com isso e ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Muito obrigado! O mês de maio mal começou e o Flamengo já tem uma maratona de jogos importantes pela frente. A produção coloca aí a maratona de jogos do Mengão nesse mês de maio. 4 de maio, Cruzeiro e Flamengo, Brasileirão. 7 de maio, Central Córdoba e Flamengo pela Libertadores. 10 de maio, Flamengo e Bahia no Brasileirão. 15 de maio, Flamengo e LDU Libertadores. 18 de maio, Flamengo e Botafogo Brasileirão. 21 de maio, Flamengo e Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. 25 de maio, Palmeiras e Flamengo Brasileirão. 28 de maio, Flamengo e Deportivo Táchira pela Libertadores. Emprestado pelo Flamengo ao Everton da Inglaterra, o Charles Alcaraz se aproximou ainda mais de alcançar a meta de compra obrigatória pelo time inglês
porque nesse sábado o meio-campista começou mais um jogo entre os titulares, no empate em 2-2 contra o Ipswich Town da Inglaterra. Desse modo, falta apenas uma partida para o Mengão receber os 20 milhões de euros, 128 milhões de reais na cotação atual. Até o momento, o Alcaraz já jogou 5 jogos como titular pelo Everton. Além da partida desse sábado contra o Ipswich Town, o meio-campista começou entre os 11 iniciais contra o Crystal Palace, contra o Brentford, West Ham e Liverpool, todos da Inglaterra. Vale lembrar que no contrato entre o time inglês e o Flamengo ficou estabelecido uma obrigatoriedade de compra caso o argentino iniciasse 6 jogos como titular. Caso o Alcaraz não atue em mais nenhum jogo como titular, o Everton não vai ser obrigado a comprar o jogador do Flamengo. Porém, o time de Liverpool está de olho na situação do meio-campista, porque sabe que o Flamengo já avisou que tem clubes ingleses interessados em comprar o Carlos Alcaraz. Ele chegou ao Flamengo com muita expectativa, depois de um grande investimento feito pela antiga diretoria. Mas o jogador deixou o mais querido após cerca de 6 meses. Não se deu bem por aqui. No total, ele participou de 19 jogos com o manto sagrado, fez 3 gols e deu 2 assistências. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, é dia dos abraços, é a segunda parte, eu já dei na primeira parte, no primeiro programa, então bora lá. Alô, meu amigo crioulo de Fraiburgo, em Santa Catarina. Alô, meu amigo José da Silva. Alô, flamenguistas de Macapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Ana Paula Albuquerque. Alô, meu amigo José Sérgio de Santa Rita, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Amaral de São Luís do Maranhão. Alô, meu querido amigo Peterson Lázaro. Alô, meu querido amigo Mauro Sérgio Rodrigues Nunes. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!